Pessoal, resolvi fazer uma série curta sobre propósito. Obviamente, quem me conhece sabe que o intuito dessa série não é que você encontre durante esses vídeos e se conecte com o seu propósito, porque isso envolveria um trabalho muito profundo, um trabalho geralmente longo, e não é esse o objetivo aqui. Mas sim de que a gente realmente entenda o conceito do que é propósito e que a gente também cure algumas coisas com relação a esse conceito. Tem muita gente aí no mercado falando algumas besteiras e coisas distorcidas sobre o que é propósito. E isso é muito ruim, primeiro porque aprender o conceito errado e repassar para frente pode fazer mal a um número maior de pessoas. Segundo, porque geralmente esse conceito errado gera nas pessoas, e eu vejo isso na prática, talvez você conheça também, gera nas pessoas uma ansiedade. Por entender errado o que é propósito, às vezes a gente entra numa energia, nossa, então eu preciso encontrar o meu, cadê o meu que tanto o pessoal fala que é tão importante e eu não tenho assim. E essa ansiedade não faz nem sentido, o que está acontecendo é o que o propósito foi mal entendido e compreendido. Então tem bastante por objetivo que a gente realmente entenda e possa também entrar aqui numa jornada de realmente ter as dicas e entrar na jornada de conexão com esse propósito. Então a gente vai passar não só por algumas armadilhas que a gente tem como conceito do propósito, mas é obviamente também que eu pretendo dar algumas dicas e falar o que eu acredito e o que funciona nas jornadas de trabalho que eu conduzo, seja de empresas de pessoas para conexão com propósito. Já trabalho com isso faz muitos anos, antes disso inclusive virar moda. Lancei o meu livro Empresas Espiritualizadas, que eu vou deixar inteiro aqui na descrição sobre o que é e link. E esse livro, obviamente, não tem como objetivo principal falar somente sobre o propósito, mas é que propósito está atrelado bastante à espiritualidade, por estar muito atrelado a algumas coisas que transcendem a matéria, transcendem bastante aquilo que a gente entende sobre o mundo, como é que a gente se realiza a partir dele. Então, por isso que propósito é um assunto que eu, além de trabalhar há muitos anos com isso, tive que estudar bastante para conseguir aí entender e compreender isso de forma bastante profunda. Existem alguns livros muito bons sobre propósito que eu acho que valem a pena ler. Dois deles, principalmente, na minha opinião, são talvez os dois principais que eu acho que mais falam especificamente sobre propósito, que realmente é sobre propósito. E o principal deles, na minha visão, é o do Sri Prem Baba, que chama-se Propósito, a coragem de ser quem somos. Por quê? Explicando um pouco por que eu acho que esse livro ele pode ser uma primeira dica boa de leitura, mas por quê? Porque ele traz a visão de propósito como uma manifestação do ser e não como manifestação do fazer. Porque esse talvez seja o principal erro, que as pessoas acham que propósito é alguma coisa que a gente faz, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas o livro e propósito tem muito a ver com o coração. Eu adoro falar sobre propósito como o coração em movimento. Eu acho isso um resumo muito poético e geralmente eu falo para os meus clientes que o propósito tem um quê de poesia, porque a gente é obrigado a explicar o que é inexplicável. Por isso que tem essa transcendência de explicar aquilo que é imaterial. Como é que a gente vai explicar uma sensação tão profunda no coração, quem já se conectou sabe, que na hora que eu respiro isso e ajo no mundo a partir disso, como é que eu vou colocar isso em poucas palavras? Porque qualquer palavra que eu coloque vai enxugar muito o conceito, entende? Mas entenda a partir, talvez, desse, vamos dizer assim, dessa explicação que é o coração em movimento. Então, o propósito, a primeira coisa mais importante que a gente tem que saber, que é uma energia do meu coração. Só que não é só isso, não é só um coração curado. É como é que esse coração se manifesta a partir das minhas ações, mas são as ações a partir do coração. Então vamos falar um pouco sobre isso. O coração significa que a gente primeiro tem um coração aberto, desperto e sereno para poder encontrar o que esse coração deseja e vibra em direção a. Por isso um trabalho de propósito envolve muito autoconhecimento, envolve muita transformação. Porque o que acontece na nossa vida? A gente geralmente bloqueia uma energia do coração. Isso é quase uma história de todos nós. Com as crenças que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, da escola que a gente estudou, dos nossos amigos. Com as crenças limitantes, com aquilo que a gente bloqueou como energia, com as tristezas que a gente não quis viver. E quando a gente bloqueia isso, a gente bloqueia esse coração para o propósito também.
Então, quando a gente fala coração em movimento, esse coração é esse coração curado. Por isso que é uma jornada profunda e geralmente longa. Então, primeiro tem a ver com esse coração que se cura. Uma das coisas que eu gosto de falar é, olha, antes de tudo acontecer, quando você não tinha as responsabilidades, quando você não acreditava no que você acredita, quando você não estava no mundo racional que você precisava fazer as coisas, o que o seu coração falava antigamente? O que você amava fazer e ele fazia naturalmente? E aí vem esse fazer naturalmente, que é esse coração em movimento. Então, em movimento aqui significa que a partir do momento que eu estou só conectado com o coração, não é só conectado com o coração, eu estou agindo no mundo. Então, é essa ação também, entende? Mas é a partir de uma ação daquilo que eu sou naturalmente. Por isso que eu falo que propósito não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Então, é algo que eu ajo a partir desse coração. Então, é essa ação que se realiza sem esforço. O que a gente tem no mundo racional hoje é uma inversão desse. E aí é isso talvez que gere tanta ansiedade no mundo aí fora. A gente faz uma coisa, se prende nesse mundo do fazer, fica lá produzindo, eu preciso produzir, e dentro desse mundo racional eu tento encontrar o meu propósito. Isso não vai funcionar, tá? Porque, de novo, porque é uma energia do coração e não é uma energia da mente. E segundo, que você está preso num mundo de crenças limitantes. Geralmente é isso que acontece, estar preso no mundo de crenças limitantes. Então, a gente tem que inverter um pouco a lógica. Eu curar meu coração para depois fazer. E não procurar o que eu devo fazer, o que eu devo fazer dentro desse meu mundo onde o coração geralmente está fechado. Tá? Então, aqui explicando o coração em movimento. A gente vai fazer alguns vídeos, talvez um vídeo sobre a armadilha, quais são os principais erros sobre conceito que a gente tem sobre propósito, mas eu também quero entrar um pouco mais a fundo em algumas dicas para esse caminho, para ajudar as pessoas a trilharem essa jornada e a entenderem um pouco melhor esse conceito. Então eu espero ver vocês no próximo vídeo e até lá.